programa Atos 1:8, apresentado hoje, a palavra bíblica será proferida pelo pastor Romo Peterson. Ele é casado com a irmã Alessandra há 20 anos. Ele foi capelão universitário na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalhou como voluntário na Junta de Missões Nacionais, na Tenda da Esperança, apresentando-se com evangelismos criativos como palhaço, fez trabalhos missionários na África e, residindo em Califórnia, Estados Unidos, ele é pastor da igreja iOrganic Church, filiada à Convenção Batista da Califórnia. Compartilhe com seus contatos, assista a mensagem de hoje, que o Senhor possa falar ao seu coração por intermédio desta mensagem. Assista, compartilhe, que Deus te abençoe. Oi, galera abençoada da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, no Rio de Janeiro. E também você que está inscrito no canal ou você que está assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Meu nome é Romo Peterson, eu sou pastor aqui na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Eu fui colega do pastor Denis no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Ali desenvolvemos uma grande amizade e eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo pastor Denis e pela sua família. Fiquei muito feliz quando ele me convidou para participar do programa Atos 1:8. Agradeço de coração, meu brother, por este convite e pelo privilégio de poder compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Junto com a minha esposa, há alguns anos nós temos desenvolvido evangelismo criativo. Aliás, são vários anos, não vou reconhecer a minha idade aqui. Já tive o privilégio de fazer trabalhos evangelísticos em escolas, asilos, creches, presídios, universidades, hospitais e mesmo na rua ao ar livre. Já participamos de algumas viagens missionárias internacionais. Então, falar para você no programa Atos 1:8 é algo muito empolgante. Estou muito feliz. Receber o poder do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus é algo fantástico, gente. Para ser uma testemunha no meio secular, você precisa ter visto, ouvido ou presenciado algo. Uma boa testemunha, você precisa estar no melhor ponto de vista. As pessoas, quando vão fazer um julgamento, vão entender uma situação que precisa ser avaliada, elas procuram as pessoas que tiveram o melhor ponto de vista, o melhor acesso àquela situação. O melhor ponto de vista ajuda aquelas pessoas a entenderem e julgarem aquela situação. Então hoje eu queria pensar com vocês e conversar com vocês sobre o melhor ponto de vista. Querido amigo, querido irmão, se você que está me ouvindo, se você tem limitações visuais, não se sinta excluído. Pelo contrário, sinta-se amado por Deus e desafiado por Ele. Essa mensagem também é para você. Todas as vezes que eu falar de visão, entenda como percepção. Até porque no mundo espiritual não se vê com os olhos, se percebe com o coração, com a alma, com o espírito. Há um texto muito interessante na Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 34. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Gente, o contexto dessa passagem é bem conhecido de muitos. Mas se você ainda não conhece, quero lhe sugerir ler todo o capítulo 4 do Evangelho de João. É uma linda e empolgante história. Vou fazer aqui apenas um resumo para nos localizarmos dentro do contexto. Jesus e seus discípulos estão de viagem e passam por uma região chamada Samária, a mesma que aparece lá em Atos 1:8.
Eles fazem uma parada para comprar comida. Jesus fica ali próximo a um poço, conhecido como Poço de Jacó. E ali ele encontra uma mulher samaritana que tinha grandes desafios na sua vida social, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Neste encontro, Jesus conversa com ela. E essa conversa transforma a vida dessa mulher. Ela, encantada com as verdades e com a cura espiritual que recebeu de Jesus, cura espiritual, cura emocional, reintegração social, tudo aconteceu naquele encontro. Ela volta para a vila para anunciar e testemunhar o que ela tinha visto, ouvido e experimentado com Jesus. Ela sai de cena e os discípulos chegam, os discípulos entram na cena. E eles oferecem comida para Jesus. Afinal, eles tinham parado naquele lugar para comprar comida. Jesus, constrangido com a situação que encontrou a mulher e empolgado com a transformação que ela estava vivendo, afirma para os discípulos que a prioridade dele naquele momento não era comer, mas fazer a vontade de Deus. Dá uma impressão, né, gente, que Jesus perdeu a fome, pois tinha se alimentado da conversa com a mulher samaritana. Do ponto de vista de Jesus, cumprir sua missão era mais importante do que saciar a sua fome. Não sei se já aconteceu com você, mas você já deixou de almoçar ou de jantar, pois estava envolvido com algum projeto ou alguma atividade? Muitas das vezes a gente fica assim, tão empolgado com algo que a gente até esquece de comer. Olha o que acontece no verso 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos. Em outras versões vão dizer, abram os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Há algumas lições interessantes que Jesus nos ensina aqui. Na experiência aqui dos discípulos, no seu conhecimento de tempo, ainda faltavam 4 meses até a colheita. 4 meses até o verão, a época de colher. Mas no ponto de vista de Jesus, os campos já estavam maduros para a colheita. No ponto de vista de Jesus, a hora de evangelizar, de proclamar, de investir em vidas é agora. Jesus elimina o tempo de espera, o tempo certo. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, ele diz, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Em uma linguagem mais moderna, diz o seguinte, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Nós, claro, devemos sempre buscar sabedoria de como anunciar a sua mensagem. Muitas vezes mudar os métodos, as maneiras, às vezes pregar com a nossa vida, mas nunca parar de pregar. Como eu moro perto de São Francisco, na Califórnia, vou citar uma frase de Francisco de Assis, que eu gosto muito. Ele diz, pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Jesus disse, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa, numa linguagem mais clássica. Levante os olhos e vejam os campos. É preciso, meu querido, desenvolver uma visão espiritual, uma percepção da realidade a partir de um olhar espiritual. Essa afirmação de Jesus vem depois da experiência que ele teve com a mulher samaritana. Ele viu de perto o sofrimento humano, a carência pela conexão, a reconexão com Deus. Sabe uma das perguntas que a mulher samaritana fez a Jesus? Onde é o lugar certo para adorar? Ela tinha uma sede, ela tinha uma dúvida, ela tinha uma carência de se reconectar com Deus, de se conectar com o coração do Pai. Ela queria saber aonde ela deveria adorar.
a visão da realidade, o seu ponto de vista precisa ser o melhor. E para melhorar, se aperfeiçoar, é preciso ter contato com aqueles que precisam, aqueles que estão carentes. Não espere uma grande visão, ou um grande evento, ou uma grande chamada para fazer algo. Comece a fazer algo, mesmo que você pense que é muito simples ou irrelevante. No reino de Deus, nada é pequeno e irrelevante. O impacto de uma simples atitude pode gerar uma grande transformação. Na economia do reino de Deus, uma vida vale muito. Por isso, ajude, apoie, aproxime-se com o objetivo de ser uma testemunha de Jesus. Gerar transformação. E se você continuar lendo o capítulo 4, você notará que a conversa que Jesus começou com a solitária mulher samaritana ali no poço terminou na vila, onde muitos creram nele. Como diz o profeta Zacarias, não despreze os pequenos começos. Gente, ser testemunha é um privilégio daqueles que seguem a Jesus. Talvez você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar de Jesus, já foi em alguma atividade de igreja, mas nunca teve uma experiência espiritual e pessoal com Jesus. Você nunca teve a chance de trocar olhares com Jesus, de receber dele o olhar do perdão, da misericórdia, da aceitação, o olhar da salvação. Às vezes você olhou para Jesus sempre usando o ponto de vista de outras pessoas. O que falaram para você, o que ensinaram para você, a tradição da sua família. Hoje é dia de você se aproximar do Senhor. Há um trecho na Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, que diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje eu queria desafiar você a fitar os olhos em Jesus, a olhar Jesus com os olhos da fé e dele receber a salvação. Você gostaria de fazer isso? Comece com uma simples oração de entrega. Toda grande jornada, toda grande e importante jornada começa com um primeiro passo. Faça uma oração de entrega, de perdão de pecados. Use as suas palavras com uma conversa. Ou faça a oração que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Mas faça de coração. Mesmo lendo a nossa oração que nós vamos deixar, faça de coração. Tome posse dessas palavras. Se entregue ao Mestre. Hoje é o tempo. Também gostaria de te sugerir, se você fez essa decisão, comece a ler a Bíblia. Sugiro que comece do Evangelho de João e você, no capítulo 4, você passará por essa história que nós estamos conversando hoje. Você decidir começar por outra parte da Bíblia, tenha a minha bênção. Mas leia a Bíblia, estude a Bíblia, se alimente da Bíblia. Procure uma igreja bíblica, uma comunidade de fé para você crescer em comunhão e contribuir com seus dons e talentos. Fazer parte da família. Minha esposa gosta muito de tirar fotos da natureza. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, podem encontrá-la, segui-la no Instagram. É @alipeterson. Ela é a fotógrafa e eu sou o ajudante, né? Na verdade, sou o carregador dos equipamentos. Mas eu creio, gente, que depois dessa propaganda eu serei promovido para o departamento de marketing. Espero. Conto com a sua ajuda. Uma noite nós fomos tirar fotos da lua. E era um daqueles dias onde a lua está vermelha, a lua cheia, grande, linda. O céu estava aberto, lindo, a lua enorme. Então nós colocamos o tripé e a câmera num calçadão de uma pequena cidade turística que fica à beira-mar aqui, bem próximo aqui da cidade onde nós moramos. E ela começou a tirar as fotos da lua e toda hora parava uma pessoa e começava a fazer perguntas sobre as fotos, sobre a lua, sobre
a gente. Então eu resolvi montar a outra câmera e o outro tripé que nós tínhamos trazido, extra, né? E falei para minha esposa, olha, em uma das câmeras você tira foto e a outra a gente mostra para as pessoas, né? E eu falei para ela, vamos aproveitar e proclamar o reino de Deus. E ela gostou da ideia. Então as pessoas começaram a parar, ou eu as convidava para olhar a lua através das lentes da câmera. E quando estavam maravilhadas com a beleza da lua, do céu, nós perguntávamos, Deus não é maravilhoso? Era uma pergunta e uma afirmação. E algumas respondiam na mesma hora, sim, ele é. Outras ficavam pensando e meditando sobre Deus naquele momento. Gente, a noite foi maravilhosa. Cheia de boas conversas e contatos. Conversas sobre o reino, sobre Deus. Lindas fotos no resultado final. E o melhor de tudo, nós tivemos a oportunidade de ser testemunhas e mostrar um ponto de vista de ver a lua e a vida. Mostramos o ponto de vista de quem conhece o Criador. Melhorar nosso ponto de vista, se posicionar, é olhar a vida a partir dos olhos de Jesus. Que Deus melhore o seu ponto de vista. Que você perceba a necessidade das pessoas, a carência espiritual das pessoas. E que você se aproxime delas e as ajude a olhar para o céu e ver como Deus é maravilhoso. E como em Jesus nós temos a paz e a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Galera, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Deixe seu comentário, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. God bless you. Bye. Romanos 10, 9 e 10 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aceite agora Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Repita de todo o coração e de maneira consciente a seguinte oração: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Salvador e Senhor. Recebo-o para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Muito obrigado por me conceder a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Tendo feito esta oração, procure uma igreja batista ou uma igreja que tenha a Bíblia como única regra de fé e prática. Participe, confirme com o líder, com o pastor, a sua decisão. Deus te abençoe.